Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um Semeando a Palavra. E o Semeando a Palavra de hoje é que Deus está contigo em todos os momentos. É em todos os momentos. Estamos passando por essa pandemia, não está sendo fácil, né? Tanta coisa está acontecendo. E não é só a pandemia, não. Está tendo também várias outras coisas, como a chikungunya, né? Várias outras, a dengue. E muitos outros também. Os crimes não pararam de acontecer, né? As dificuldades não pararam de acontecer, pelo contrário, aumentaram ainda mais, né? O desemprego e o dinheiro também está muito difícil de se alimentar, de comer e de sair, porque muitas famílias estão muito difíceis, assim, passando por necessidade mesmo. É uma situação, está sendo uma situação muito difícil para muita gente aí que está sofrendo com todas essas crises que estão tendo, né, em todos os países, no mundo em geral, que está acontecendo, não é mesmo? Então, para você aí que está desesperado com tudo isso acontecendo, Deus não deixou de estar com você, meu irmão, porque Ele está conosco em todos os momentos. E eu hoje vou provar para você que Deus está conosco em todos os momentos, tá certo? Então vamos lá para o Semeando de hoje. Jesus, Ele alimenta, Jesus, Ele cura mulheres, Jesus ressuscita mortos, Jesus cura leproso, Jesus expulsa demônios, Jesus traz visões, Jesus cura surdo e mudo, Jesus cura paralítico e aleijado, e Deus responde nossas orações. Eu vou provar cada uma dessas que eu dividi aqui com vocês, né? Porque eu já entrei já falando o que Jesus faz conosco. Então, eu vou falar com você cada uma delas. Vou te mostrar, sim, as bênçãos do Senhor aí, que está escrito na Bíblia. E Jesus, Ele está conosco em todos os momentos. Ele não nos abandona em hora nenhuma. Então, pegue sua Bíblia aí, porque ela é de extrema importância, né? A primeira mensagem que eu quero dividir com vocês, né? O primeiro livro que eu quero estar abrindo com vocês, pegue sua Bíblia, porque ela é de extrema importância. Então vamos lá, meus irmãos. É Mateus 14, 13 ao 21. Mateus 14, 13 ao 21, que está escrito assim. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando e sabendo o povo. Seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, os saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Glória a Deus. Essa passagem também a gente vai encontrar em Marcos 6, o 37 ao 44, que também tem essa mesma passagem. Então, o que aconteceu? Jesus alimenta, Jesus nos alimenta, né? Assim como Ele fez também a todos aqueles que estavam aí em busca da terra prometida. O Senhor os alimentou. E olha que alimentou ainda aos desejos deles, né? Porque eles tinham desejo de carne. E assim Deus fez cair do céu o alimento. Então Deus, Ele vai te alimentar, meu irmão. Se você está passando por uma dificuldade, com tudo isso que está acontecendo, né? Você está vendo aí sua família passando por dificuldades, né? Por mais que seja toda essa pandemia, às vezes a pessoa tem muito medo,
né, de sair de casa, de enfrentar tudo isso que está acontecendo e acaba, né, perdendo também casa, suas coisas. Por quê? Porque essa dificuldade está sendo para todos. Todos estamos, né, tendo essa dificuldade. Muitos estão tendo que sair, largar a mão da sua casa, de sua família e sim trabalhar. Mas muitos estão largando até o trabalho, ou muitos estão sendo também demitidos, né, por conta dessa pandemia e não ter como trabalhar neste momento. Então está uma situação muito difícil, mas não se desespere, meu irmão, porque Deus ele vai te dar uma solução. O Senhor ele não vai deixar de trazer o pão para tua casa, para tua família. Não se entristeça. Não se entristeça, não fique desesperado. O Senhor provém. O Senhor vai prover. É só buscar do Senhor e acreditar que tudo é para a glória do Pai. E Ele vai te honrar, meu irmão. Não entre em desespero de jeito nenhum. Faça conforme o Senhor quer para cada um de nós, né? Nos manter forte, psicologicamente e fisicamente também. Então não entre em desespero, porque o Senhor vai prover o alimento para tua casa e para tua família, em nome do Senhor Jesus. E eu vou falar mais, porque o Senhor Jesus também, ele ressuscita mortos. Eu vou dividir hoje com mortos. É isso mesmo que você ouviu. O Senhor Jesus, ele ressuscita mortos. E eu vou estar dividindo agora com vocês, né? Pegue sua Bíblia e vamos lá. Que está em Lucas 7, 11 ao 17. Lucas 7, 11 ao 17. Vamos lá? Vamos lá. João 7, o 11 até o 17. Está escrito assim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Então, o que foi que aconteceu, né? A sua mãe tinha um único filho que havia falecido. E ela se desesperava porque ela só tinha aquele filho, né? Onde ela estava sendo já viúva, né? Ela já era viúva e estava perdendo também seu único filho. E então Jesus estava passando e viu aquela multidão e viu aquela mulher desesperada. O Senhor pediu que ela parasse de chorar, e assim o Senhor a levantou o filho dela, dando a vida. Glória a Deus. O Senhor, ele dá a vida, ele nos faz ressuscitar. O Senhor nos renova e nos faz ressuscitar. Glória a Deus. Também tem outra passagem que é em João 11, do 1 ao 44, que também havemos, né, de ver a história de Lázaro, porque assim também. Então vamos ver um pouco mais sobre, né, Jesus ter levantado, ressuscitado Lázaro. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas.
E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Então Jesus continuou, ao projeto que ele estava e mandou, que levasse a notícia que Lázaro não morreria, mas que seria para a glória de Deus. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornaste para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória a Deus. Então Jesus falou aos seus discípulos que ia voltar para lá, mesmo que todos queriam assim, acabar com ele. Então ele queria voltar lá para despertar a Lázaro, porque Lázaro dormia. Porém, não era dormir, porque para o Senhor a morte é dormir. Mas pra gente, quando a gente vê, que a pessoa morreu, acha que ali se acabou. Não há mais solução para aquela pessoa, mas não. Ela ainda vive. Assim falou. Depois disse, que ia despertar Lázaro. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então eles disseram, Senhor, se Lázaro dorme, para que ir até lá? Porque Lázaro dorme. E o Senhor então fala: mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então eles pensavam que era o sono que o Senhor estava dizendo. Porém, era a morte, porque o Senhor, como eu expliquei para vocês, para ele é dormir. E para a gente é morte. Acabou-se, E então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acreditastes, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então Lázaro estava há 4 dias na sepultura, E mesmo assim ele foi. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, mesmo ela sabendo que o Senhor tinha poder de ressuscitar Lázaro, mesmo assim ela achava que era no último dia, quando o filho retornasse. Porém, não. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Então, mesmo que esteja morto, para Deus você viverá. Então, dependente todo
esse sofrimento, né, que ainda vai prolongar mais, mas eu vou encerrar por aqui porque o vídeo vai ficar muito grande, porque ainda tem outras coisas que eu quero dividir com vocês. Mas se você tiver curiosidade, eu te dou aí, né, esse texto para você ir mais a fundo, porque ele é muito interessante. A história de Lázaro, porque o Senhor ressuscitou. E creia que o Senhor, ele faz ressuscitar. A morte, pra gente, né, muitas das vezes a gente se desespera. Quando a gente perde um ente querido, a gente se desespera, porque ali se acabou, a gente não vai ver mais, a gente não vai ter mais, né, esse vínculo que pra gente é tão importante, né, de ter aquela pessoa ao nosso lado. Mas porém, ela estará com o Senhor, porque ela ainda continuará viva, glória a Deus. Mas creia que o Senhor ainda faz muitas coisas, o Senhor faz muitas coisas por cada um de nós. Jesus, ele também cura mulheres, e hoje eu vou dividir com vocês algumas das curas do Senhor em mulheres. Jesus, ele nos cura, glória a Deus, que é em Mateus 9:18, está escrito assim: Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Glória a Deus. E a gente vai estar encontrando também essa mesma passagem em Marcos 5, do 21 ao 43. Lá tá mais explicativa, né, pra gente. Mas você vê que ficou em 2 textos do livro da Bíblia a história tanto da menina como da mulher do fluxo de sangue. O Senhor, ele nos cura, ele faz a cura e faz ressuscitar, nos alimenta. Eu já provei para vocês. E Jesus também cura leproso. Jesus também, ele cura enfermos, né? Você que está doente, que está leproso, porque aqui a Bíblia fala leproso, mas se você estiver doente, se você estiver enfermo, se você estiver em cima de uma cama, o Senhor, ele também faz a cura. É só crer. E eu vou dividir com vocês esse capítulo que é em Mateus 8, do 1 ao 4. Mateus 8, do 1 ao 4. Vamos ver? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digais a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A gente vai estar encontrando também em Marcos 1, que é o 40 e 45. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, que está escrito assim: a cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes limpar-me.
E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-se-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Glória a Deus. E essa passagem a gente vai encontrar também em Mateus 8, do 1. A gente vai estar encontrando também essa passagem em Mateus, do 1 ao... Jesus também ele expulsa demônios. E eu vou dividir hoje com vocês. A gente vai encontrar em Mateus 8, 28, o seguinte. Do 28 até o 34, que está escrito assim. Os demoniados gadarenos. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Glória a Deus. Você vai encontrar mais também em Marcos, né? A gente vai encontrar também em Lucas, falando sobre os demoniados. O Senhor tinha o poder de expulsar, e Ele tem o poder de expulsar demônios, né? Não tenha medo, tenha a força do Espírito Santo e expulse, porque o Senhor está te dando esse poder. Glória a Deus. Jesus também ele nos traz visões. Jesus ele nos dá visões, né? A gente vai estar encontrando em Marcos 10, do 46 ao 52. Marcos 10, do 46 ao 52, que está escrito assim. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levantaste, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista.
E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Então ele nos dá a visão, ele nos cura, o Senhor ele nos cura, nos dá a visão. Jesus ele cura surdo e mudo. Jesus ele cura surdo e mudo. Em Marcos, no 7, em Marcos 7, 31 ou 37, a gente vai encontrar que o Senhor ele cura surdo e mudo. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais os divulgava. Glória a Deus. Então o Senhor aí, ele cura surdo e mudo. Glória a Deus. E Jesus também, ele cura paralítico. A gente vai encontrar em Mateus 12, 9 ao 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é o 14. Então, Mateus 12, 9 ao 14. Está escrito assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele se estendeu e ficou sã, como a outra. E o fariseu, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Então, o Senhor, ele cura paralítico, né? O Senhor, ele faz a cura, sim, de paralítico e aleijados. Deus, ele responde nossas orações. Você crê nisso? Deus, ele responde as nossas orações. Tenha fé quando orar, né? Às vezes o Senhor ele não responde porque alguma coisa está errada, ou aquilo não é para a tua vida, ou então a gente não soube pedir, né? Então, por algum motivo, aquela oração que estamos fazendo não está com aquilo que o Senhor, o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Mas saiba que o Senhor, ele responde sim nossas orações. O Senhor, ele te responde, minha irmã. E eu vou estar dividindo com vocês Tiago 5, do 17 ao 18, o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Glória a Deus. Então você tem o poder, sim, da oração aí em suas mãos. Ora ao Senhor, e o Senhor vai estar respondendo, sim, as suas orações. Porém, se aquela oração que você fez, né, não for do agrado do Senhor, não for do propósito do Senhor, ela não vai se realizar. Mas não fique triste, porque o Senhor tem um propósito maior na tua vida. Porém, também o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós. Então, não podemos frustrar
os sonhos de Deus, né? Os planos e sonhos de Deus para nossa vida. Então, o Senhor, aquilo que queremos, às vezes não é a mesma coisa que o Senhor quer para nossa vida. Então, Ele tem um propósito para nossa vida e por isso que não se realiza aquele sonho que você ou aquela oração que você tanto pede a Deus, certo? Então, eu te dei aí inúmeras, né, mensagens que para te deixar firme no Senhor, para te deixar aí firme perante tantas as coisas que a gente estamos enfrentando. O Senhor, Ele é conosco, Ele é com cada um de nós. O Senhor está firme, né, conosco, porém a gente também temos que estar firme com o Senhor, né, aceitando, buscando e aceitando aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, né. Então é isso, a mensagem do Senhor para a tua vida. Às vezes somos frustrados, né, porque a gente ora sim, porém aquela oração não acontece, aquilo que a gente tanto pede ao Senhor não acontece, mas é porque os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Às vezes aquilo que o propósito que o Senhor tem para nossa vida não é o mesmo do que a gente queremos. Então por isso que não acontece. Mas não fique triste não, minha irmã, porque os sonhos de Deus são maiores do que o teu. E tenha certeza que o que vai se realizar na tua vida é bem maior do que aquilo que você aí teve pedindo tanto ao Senhor. Viu? Não fique triste não, mas o Senhor, Ele nos ouve. E a mensagem hoje para a tua vida foi essa: o Senhor sempre está ao teu lado, o Senhor sempre está ao nosso lado, nos acolhendo, nos ajudando, nos alimentando, dando força, né? Nos curando e assim fazendo tantas outras maravilhas. Mas para que isso aconteça, temos que estar firme no Senhor. Então, meu irmão, o que está faltando aí para que você se permaneça firme aos pés do Senhor? Para que toda a tua vida seja modificada. Não pense que servindo ao Senhor as lutas vão parar, não. Vai sim ter luta, mas sabemos que ao fim de toda luta vem a vitória. Porque com Deus é certo, a vitória vem. Pode enfrentar qualquer coisa, como a gente está enfrentando essa pandemia, mas a vitória vem, porque o Senhor nos dá a vitória e é isso que vai acontecer. Vamos ter a vitória, porque o Senhor está conosco, Ele está todo o tempo conosco, então temos a vitória aí. Então o vídeo ficou muito grande, mas era para falar para você que o Senhor está contigo, minha irmã. Descanse no Senhor, espere no Senhor, tenha fé, porque o Senhor vai nos livrar de todo o mal aí que está acontecendo. Não somente a pandemia que estamos enfrentando, né, que é o vírus aí, o Covid-19, mas tudo o que enfrentamos e vamos enfrentar ainda lá na frente. O Senhor está conosco em todo o tempo e saiba que com o Senhor a vitória é certa. Glória a Deus. Paz do Senhor, fique com Deus, até o próximo.